Ó, nós aqui de novo. A Manu só dá um gostinho, ela aparece e já some. Kelly! Sim, prof, não dá para aparecer desse jeito aqui. Tem que só dar um ar da graça e sumir de novo. Parece que é... Ô, Manu, olha o jeito que a gente tá, filha. Olha aqui o estado da pessoa. Se eu já coloquei o óculos, é porque eu não tive nem condições de colocar a lente. Não, prof, tá difícil hoje. Tá difícil? Ai, mas a prof fica tão feliz de ver a carinha de vocês ali. Já tô vendo nas fotos, mas sempre olhar assim, ó, tete a tete. Ai, como é bom. Ó, a Kelly já se escondeu, Kelly não esconde. Olha lá, Lu! Linda! Muito show mesmo. Ai, é a parte que a gente mais se diverte nessa coisa em casa, né? De poder compartilhar ali. Eu já vi que várias já responderam lá no fórum, já me explicaram a atividade, em alguns casos, no caso da atividade que a Júlia, até me fiz confusão ali, reprovei na atividade que ela postou, eu já coloquei as observações ali. Deixa eu olhar aqui, espera aí, deixa eu ver se está gravando, tá? E às vezes eu esqueço de colocar esse negócio para gravar. Tem um exemplo, deixa eu ver se eu consigo carregar aqui, peraí. Aqui. Vocês estão vendo isso aqui, né? Que a Marina colocou, estão vendo? Aparece? Tá aparecendo, né? Vou citar esse exemplo da Marina aqui, olha que bacana. A Marina depois, né, ela colocou também o local onde foi retirado, que eu também pedi para alguns colocar. A primeira aqui que a Marina colocou, estou citando como exemplo, é bem uma sequência de raciocínio, né, que tem que perceber como é cada uma das figuras para poder dar continuidade aqui. Né, que nesse caso, opa, tenho essa figura, essa aqui, essa abertinha, volto a repetir a primeira, então a próxima vai ser esse daqui, né? Esse é bem um exercício de raciocínio mesmo, usado pela ideia da lógica, não tem associação de número, nada, mas tem uma associação das figuras, que é bem importante. Deixa eu comentar mais esse daqui também, que também foi um exemplo da Marina, também que ela pegou na internet. Essa daqui não dá impressão de matemática, né? Parece uma atividade aqui pode ser até de língua portuguesa, porque está fazendo uma análise aqui de história em quadrinhos, né? Mas super importante esse daqui, inclusive na matemática, e a matemática se apropria disso. Não foi só a Marina que colocou essa ideia, tá? A Júlia também colocou essa ideia, com um desenho ali que ela fez no papel. Essa ideia de sequência, tem mais alguém que colocou, não lembro quem foi, que também colocou a ideia da plantinha, né? Jogar a semente, depois a plantinha vai crescendo também, que era para colocar em sequência, conforme os fatos vão acontecendo, né? A matemática também se apropria disso, que a matemática também vai estar pensando na ideia do que aconteceu antes, o que aconteceu depois, né? Para não ficar que sempre a matemática tem que ser o antes e o depois é o antecessor e o sucessor. Né? Não, a matemática também se apropria disso, isso aqui tem a ver com interpretação de texto, com análise do que é colocado, e depois colocar dentro de uma sequência, tá? Era uma coisa que até então parece que ficava só lá na atividade de língua portuguesa, né? De coisas de história só tem a ver com língua portuguesa. Não, a matemática, inclusive a parte da álgebra, se apropria bastante dessa questão. Eu anotei mais um aqui, deixa eu só me lembrar qual que era. Esse aqui, peraí, 3-0 para o negócio aqui que está aparecendo. Deixa eu ver se tem um aqui que eu consigo colocar para vocês. É este daqui. Estão visualizando esse de descobrindo o numeral? Tá aparecendo? 1, 2, 3, solzinho, tá? Beleza. Eu não lembro quem pôs, quer dizer, peraí. Foi a Bia que colocou esse.
Igual esse modelo aqui da Bia, depois a Bia também colocou qual foi o site que ela buscou essa informação. Vários colocaram exemplos nesse sentido, tá? E ok, é uma atividade de álgebra bem adequada, que é a sequência numérica, né? Principalmente primeiro e segundo ano. Tá fazendo associação de quantidade e o número, né? O número 1, 2, 3, sem falar em quantidade, mas falando no número mesmo, né? A forma como se escreve. E daí a associação, né? Do que quer dizer esse solzinho lá embaixo, eu vou estar colocando que é o número 4. Então, sim, essas atividades, quem fez nesse formato, está bem adequado para primeiro ano. É muito mais uma atividade de álgebra de sequência do que usar o raciocínio lógico. Quando a gente fala usar, não que isso não esteja usando o raciocínio lógico, né? Está usando sim, porque a criança tem que saber o que vem antes, o que vem depois, sucessor, antecessor, então, ok, uma atividade super adequada. Só quando a gente coloca a ideia de figuras, como tinha naquela outra que a Marina pegou, também desenvolve raciocínio, também tem a ver com álgebra, que a criança necessita fazer algumas construções, algumas análises para se chegar ao resultado. Tá? Então, só para não ficar naquilo que... É uma coisa que ficou muito, pelo menos da minha geração, ficou muito de que a matemática sempre tinha a ver com números. Né? E a matemática tem a ver com história, sequenciamento de histórias, tem a ver com sequência de figuras, de achar o raciocínio que foi colocado aquela figura, para não ficar só que isso são números, mas sim, reforço de novo, são atividades super adequadas e que aparecem bastante nos materiais das crianças de ensino fundamental no início. E voltando, esse aplicativo, como percebe, eu não estou pagando, por isso que demora 40 minutos, daí ele deixa a gente no vácuo, né? Assim acaba de maneira abrupta, total, né? Não tem o mínimo de consideração com a gente. Nós estávamos nesse item aqui. Né? Então, falando da ideia da unidade temática de geometria, de quais são as habilidades, objetos de conhecimento, que é o que aparece aqui, e quais são as habilidades em cada um desses objetos de desenvolvimento, de conhecimento. Que eu estava comentando a minha dificuldade de direita e esquerda, que é uma habilidade para ser desenvolvida na questão da geometria. Também aparece a questão, claro, que daí tem mais a ver com a geometria, que é uma coisa meio óbvia, né? Da questão de figuras espaciais, formas geométricas espaciais, né? Que é a questão tridimensional, as figuras planas, que é a questão bidimensional. Reparem uma coisa que eu coloquei essas duas habilidades aqui, do primeiro e do segundo ano. Dá uma olhadinha nessa habilidade aqui, que é a número 13. No primeiro ano, relacionar figuras geométricas espaciais, cones, cilindros, esferas e blocos retangulares. E olha, essa mesma habilidade, lá no segundo ano, reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais, cubo, blocos retangulares, pirâmide, opa, veja que pirâmide não aparecia no anterior, aparece agora. Cone já aparecia, cilindro já aparecia também e esfera já aparecia. O que eu quero dizer com isso? Repare que ele vai aumentando a quantidade de figuras de um item para o outro. No primeiro ano, aparece só a ideia de relacionar figuras. No segundo ano, aparece a ideia de reconhecer, nomear e comparar as figuras, de começar a comparar uma figura com a outra. Mesma coisa quando ele fala da ideia de identificar e nomear figuras planas. Então, tem lá o círculo, o quadrado, o retângulo e o triângulo, que é a mesma coisa lá no segundo ano, ó. Mesma coisa, só que no primeiro a ideia de identificar. E no segundo, reconhecer qual é, comparar e nomear essas figuras. Então, sempre de uma... É interessante, né, a proposta da base, que é, desde o primeiro ano já se trabalha com todas as figuras. Mas sempre num nível... Opa, ó, vamos fazer um tipo de reconhecimento dessas figuras no dia a dia, no cotidiano. E depois vai para a ideia de, opa, agora vou começar a comparar o que tem a ver aqui o quadrado com o retângulo. O que tem a ver o círculo com o triângulo. Ou se não tem nada a ver.
Então, mas desde o início aparecem praticamente todas, né? Aparece uma ou outra a mais aqui no segundo ano, mas sempre com o propósito de ir incrementando o nível de conhecimento. Muito diferente do que era uma matemática mais antiga, da minha época lá, que era aquela coisa, primeiro aprende-se tudo sobre as figuras planas. Daí depois vem um outro momento para aprender sobre as tridimensionais. Separava bastante, né? Ficava tudo separado. Agora sempre só vai aumentando o nível de complexidade. É como mostra a ideia da base, que é a aprendizagem em espiral. Né? Eu continuo trabalhando com aquele assunto, só que aumentando o nível de dificuldade. Então, aqui são alguns exemplos dessa base das habilidades para serem trabalhadas com a questão do eixo geometria. Estamos pensando só em primeiro e segundo ano, tá? Nesse primeiro momento. Olha a parte de localização de objetos. Localização de objetos que aparece até no próprio material, lá no e-book, para quem já conseguiu dar uma lidinha ali, você não pode ler depois, não tem problema nenhum. Até a leitura, essa leitura que eu coloco proposta do capítulo 4, não é exatamente isso que a gente está tratando, a gente só está falando do primeiro e segundo ano. No e-book vai estar aparecendo todo o ensino fundamental ali, tá? Do primeiro até o quinto. Então, tem conteúdo mais denso do que a gente está trabalhando nesse momento, ok? Então, localização de objetos é desde a ideia de localização da criança na sua casa, da criança na sua onde ela mora, a rua, o que tem do lado da casa dela, o que tem à frente da casa dela, o que tem do lado direito, o que tem do lado esquerdo, o que tem atrás, o que seria a rua de trás. Então, é desde o processo de localização dela, onde ela mora, né, na rua dela, até um processo de localização, como aparece aqui na foto, da sala de aula. Né? Quem é a minha colega que está sentada atrás de mim. Quem que é essa que está sentada atrás? Quem que está sentada à frente? Né? Quem está sentada dos meus lados? Daí, assim, começar com a ideia de direita, esquerda, que não, isso daqui, eu acho que vocês estão vendo, não lembro se é no terceiro ano que vocês têm, mas vocês trabalham com a Prof. Ivana nessa parte em geografia, né? Com a ideia de localização, com a ideia de plano cartesiano. A Prof. Ivana também trabalha com essa questão. E, claro, a gente está separando aqui as profs, né? Fica a Ivana de um lado e eu do outro, mas é a mesma coisa. Até porque, normalmente, com as crianças, quem vai estar trabalhando é uma única professora. Né? Então, são habilidades que aparecem na matemática, mas que também vão aparecer também em disciplinas como geografia, tudo. É interdisciplinar, né? Na verdade, é mais que interdisciplinar, é transdisciplinar, está em todas as disciplinas. Aparece como alguns pontos mais fortes em algumas disciplinas, mas são de todas as disciplinas aí quando a gente trabalha com Fundamental 1. Então, a ideia de localização de objetos no primeiro ano é muito essa questão de reconhecimento de onde estamos, aonde está a escola, o que tem do lado da escola. A base fala também de ponto de referência, né? De falar, opa, se a escola está do lado de uma farmácia, então vamos falar que esse é um ponto de referência. O que é o ponto de referência? Né? É alguma localização que eu vou estar indicando para uma pessoa para que ela saiba como chegar naquele local. Mesma coisa na sala de aula, quando a gente está falando, o quadro, né, da professora, está na parte da frente da sala ou está na parte de trás da sala? Como que está essa disposição? O que eu tenho atrás na sala? É reconhecimento desses pontos dentro da sala. Principalmente no primeiro e segundo ano. Atividades que podem ser usadas para essa parte de localização de objetos. Eu adorava fazer isso aqui, gente, esse negócio de labirinto aqui, de levar até o determinado local. Oi, perguntem. Diga, Kelly. Uma dúvida sempre que eu tive, como que é essa imagem do meio que a gente pode passar para as crianças? Essa da vista de cima. Como que a gente pode explicar isso para a criança? Eu sempre tive essa dúvida. Dessa daqui, Kelly? Isso. Essa aqui, beleza, já chego nela. Concorda que, olhando esse slide aqui, pelo menos esse era o objetivo quando eu coloquei ele está dentro de um contexto, né? Ele está dentro da sala de aula, ele está dentro da casa da criança, então a criança consegue perceber isso, né? Se ela está
andando no pátio da escola, se ela está andando na sala, ela consegue vivenciar até com o seu próprio corpo. E isso é bem importante no primeiro ano, né? Quando a gente vai para esse slide aqui, esse slide já está propondo atividade no papel. Vamos pensar que esse já seria um segundo momento, né? A gente nunca começaria nesse slide aqui. Estou pensando em primeiro ano, tá? Antes do outro. Exatamente, isso mesmo. Sempre o primeiro ano é muito reforço, até quando vai fazer ideia de... que também tem a ver com a álgebra, né? Quando vai fazer ideia de fila das crianças, da menor para maior, né? Isso também seria sempre uma ideia de localização dela, né? Em pezinho dentro da sala, na prática mesmo, né? Fazendo isso de maneira prática e não simplesmente num papel. Então, vamos pensar que depois de atividades para serem realizadas de maneira prática... Ah, sabe que isso me lembra? Eu lembro que o meu filho teve que fazer uma maquete. Ele estava, acho que no primeiro ano, se eu não estou enganada. Primeiro ou era educação infantil, acho que nem era primeiro ano, era educação infantil, acho que no infantil 5 lá, um dos últimos. Que era uma maquete de como que era a casa dele. Então, né, claro, foi feito de uma maneira a gente fez com isopor lá, que era a ideia justamente de conseguir fazer a localização. E eu tive dificuldade para ajudar ele nessa atividade, justamente por conta disso que a Kelly está colocando, dessa visão de cima, que tinha que ser colocada, né? Como eu disse, aparentemente, eu sei que não foi bem trabalhado isso na pessoa, então eu sofro. Eu suo quando eu faço atividade assim. Mas é bem essa a importância de perceber, opa, eu estou andando na minha casa, agora como que eu consigo montar a maquete, a ideia de cima da minha casa? Como ela ficaria dentro de um desenho, né? Então, quando está fazendo a ideia aqui, ó, do labirinto, para indicar, para levar o gatinho para ir até a Magali, ele está usando a ideia de localização, né? Que eu vou procurar o caminho ali, vou estar fazendo um traçado das linhas, para que daí eu consiga descobrir aqui, e aqui acaba sendo claro, né? Meio por tentativa e erro, né? Qual é o caminho que estaria levando até a Magali. Então, esse tipo de atividade é bem adequado, pode ser utilizado para o primeiro ano, né? Porque ele vai ter que buscar vários caminhos para se chegar, para levar até aquele resultado. Esse daqui, que a Kelly perguntou, mas como é que a gente vai estar trabalhando isso daqui, que é uma visão de cima, né? De uma sala de aula, por exemplo. Então, vamos pensar exatamente numa sala de aula com as crianças, nesse formato aqui, que é o formato que a criança está enxergando, e depois, nesse formato aqui, o que uma professora poderia estar fazendo? Pegar uma cartolina, né? Claro, não digo uma folha 4, que ficaria muito pequenininho, mas a ideia de uma cartolina mesmo, algum material maior, para que todas as crianças pudessem ajudar a construir junto isso aqui. Concorda que essa construção, se a gente entregar pronto para a criança, como é totalmente diferente dela ajudar a construir junto. Né? Então, Prof. Diga. A minha irmãzinha está na 4ª série e teve uma atividade igualzinha a essa do quadro mesmo. Daí tinha as perguntinhas lá, tipo, a Sara, por exemplo, tá à esquerda de quem? A Ana tá à direita de quem? Tipo, só que ela não tem noção, sabe? Tipo, eu tentava explicar do meu jeito, assim, pra ela conseguir entender, mas, tipo, foi meio difícil dela compreender, assim. Jéssica, ela tá no quê? No 4º ano? No 4º, Tá. Gente, olha o que a Jéssica tá colocando. Ô, foi a mesma... Oi, quem mais? E também, usando esse exemplo que a Jéssica falou, a gente tem que estipular o ponto de referência também, né? Perfeito. Perfeito. Tanto tipo, que assim, olhando para o quadro, quem está à sua direita? Alguma coisa assim, né? Exatamente. É onde é o ponto de referência, né? Então, concorda que assim, ó, quando a gente constrói, porque às vezes o que acontece no processo de educação, de ensino mesmo, né? A prof já vai direto para um material desse daqui, sem ter feito uma construção anterior. Né? Às vezes ela já chega falando isso aqui, e eu, sendo bem sincera com vocês, quando eu olho uma coisa dessas aqui, e tem que falar quem está à direita e esquerda, como eu já disse que eu tenho dificuldade, eu tenho que raciocinar para conseguir lembrar qual que é a esquerda e direita, e qual que nesse caso é a frente, né? Se eu estou à frente aqui, a direita é para cá, a esquerda é para cá, eu tenho uma questão de posicionamento e localização mesmo, que eu tenho que ficar em pé para conseguir fazer a atividade.
Então, se não é realizado com a criança mesmo, um processo desde o início de construção, vai chegar lá no 4º ano, como a Jéssica estava falando, e a criança não vai conseguir se orientar. Sabe aquelas atividades de caça ao tesouro? Caça ao tesouro é uma coisa bacana. Que caça ao tesouro dá para colocar dentro do pátio da escola, por exemplo, né? Mesmo colocando uma área grande ali, e nessa área está dividido como se fosse uma malha quadriculada. Pensa num tabuleiro de xadrez gigante, né? E ali eu coloco um determinado objeto e a gente vai dando para a criança sequências que ela tem que realizar. Ela está em pé em cima de um tabuleiro de xadrez, ela está numa determinada posição e eu coloco um objeto longe. E eu vou falando para ela, agora você tem que andar 4 passos para frente. E cada quadradinho do tabuleiro de xadrez vai ser relacionado a um passo que a criança vai estar andando. Agora vamos virar para a direita. E no início é normal a criança não ter essa localização de direita e esquerda, mas aí a gente começa a usar a ideia da referência. O que está do lado direito? O que eu tenho do lado direito é uma janela. Então vamos virar para o lado da janela. Agora caminhe mais 3 passos. Porque inicialmente ela não constrói mesmo a ideia do direita e esquerda do nada, né? Ou só decorando, mas sim a ideia de quando eu estou me referindo ao direito, eu estou fazendo referência ao que tem do lado direito. Quando a gente está se referindo ao lado esquerdo, a gente está fazendo referências ao que tem do lado esquerdo. Até que ela consiga realmente, com muita atividade prática, ter o reconhecimento do que é direito e do que é esquerdo. Mesma coisa na ideia da sala de aula. Então, voltando aqui, ao invés de jogar uma atividade dessa que exige um nível de complexidade, até a Jéssica colocou como uma atividade do 4º ano, para chegar numa atividade como essa daqui, o interessante é levar uma cartolina para a sala, construir isso junto com as crianças, né? Então, eu vou construir a sala de aula, conforme acontece a minha sala de aula, agora vamos desenhar aqui na cartolina. Então, eu tenho uma parte ali que eu vou estar falando que é o quadro, a gente tem a mesa da prof, bem a ideia dali desse slide mesmo, né? Só que não entregando pronto, é construindo com as crianças. E quando a gente está colocando a ideia da carteira da Ellen, é falar, opa, quem que estaria na carteira ao lado da Ellen? É a Ana. Quem que estaria na carteira ao lado da Ana? Opa, a Kátia. Quem que está no meio? Nesse momento do 1º ano é usado muito a ideia, começa também com esquerda e direita, mas muito a ideia, quem que está entre a Ellen e a Kátia? Né? Quem que está entre a Ellen e o Paulo? Descobrir quem está ao meio, quem está ao lado. É esse conceito, né? Não somente de direita e esquerda. Tá? Isso aparece muito como ideia do 1º ano para depois continuar a desenvolver até a ideia de direita e esquerda e outras atividades. Então, percebe que a construção primeiro da prática, a criança se movimentando em sala. Vamos pensar numa ideia de uma criação de uma cartolina que esteja montando junto com a criança para depois chegar numa atividade que nem essa, que é uma atividade, vamos dizer assim, pronta já, né? Quem estava falando? Eu, a Jéssica. Oi, Jé. Então, eu acho que ela não teve essa base mesmo de primeiro, a Ana está do lado de quem? Daí, tipo, a professora do nada joga, tipo assim, quem tá à direita? Tipo assim, ela não tem compreensão ainda sobre o que é direita e o que é esquerda. Eu vejo que ela não tem essa maturidade ainda, entendeu? Vai ficar que nem eu, pobre coitada, né? Exatamente, concordo com você, Jéssica. E assim, uma coisa que a gente percebe até pelo que aconteceu comigo, ela vai aprender. Mas concorda que ela vai aprender, e eu hoje com 44 anos tenho um nível de dificuldade ainda. Eu só fui aprender quando eu fui tirar a carteira de motorista, que fui obrigada, daí eu consegui. Morri, é bem essa lembrança que eu tenho. A carteira de motorista era algo que eu gastava todos os meus neurônios para não fazer fiasco, todos. Com o relógio do lado ali para não passar vergonha, porque era medonho, né? A pessoa sabia dirigir, mas não conseguia entender o que era direita e esquerda. Pensa. Exatamente isso, Jéssica. Então, às vezes a gente aprende porque a gente já sabe, né? Opa, eu tenho a minha referência de qual mão eu escrevo e qual eu não escrevo. A minha referência é essa, sempre, de direita e esquerda. Então, se eu não fizer isso aqui, né? Eu estou escrevendo com a direita. Então, eu já sei que essa daqui
o lado direito é o lado que eu escrevo. Eu tenho isso sempre em mim para eu não fazer caca. Porque, de certa maneira, possivelmente eu não fiz atividades até de corpo que indicassem muito isso. Né? Já foi provavelmente direto para o papel ou atividades como essa, que a gente percebe que ainda acaba sendo reproduzido, né? Então, olha como precisa de uma continuidade, né, dessa. Quem está do lado direito, quem está do lado esquerdo. Pensa uma atividade bem simples com crianças do primeiro ano. Peraí, está pedindo aqui a Nicole, quero uma aprovação, quero ver. Nite, aprovei. Nice pediu para mostrar alguma coisa? Prof, tem pergunta no chat também. Deixa eu olhar. Deixa eu voltar aqui. Como é que eu volto para o chat, gente? A pessoa... Aqui, estou vendo. Vamos ver, vamos ver. Prof, a ideia de atividades desplugadas poderiam ser usadas para ensinar essas noções de direita e esquerda? Mari, o que são atividades desplugadas? Escreve melhor para mim o que é a ideia de desplugadas. Outra da Virgínia, prof, a criança nessa faixa etária consegue descrever a localização apenas pelo pensamento? Descrever, por exemplo, o caminho do portão de sua casa até seu quarto, quantas portas tem, por quais outros cômodos da casa ela passa, ou é necessário sempre alguma atividade visível, palpável? Excelente a pergunta, Davi. Que bom, né? Ai, que adoro a Virgínia, que às vezes a gente não tinha em sala de aula, olha ela participando aqui. Que legal esse, né? Momento diferente de aprendizagem. Bem feliz, Vivi, de tua participação. A gente não conseguia ter quase em sala, né? Na disciplina de raciocínio. Olha a Virgínia agora ali. Desculpe o parênteses, mas me empolguei. Então, assim, é isso que você já descreveu, né? A criança consegue fazer isso somente pelo pensamento. E claro que a gente sempre vai ter crianças que têm um nível até mais ágil, né, de pensamento, de associações, e a criança que vai precisar fazer esse processo para se chegar da casa dela até o quarto, realmente de maneira presencial, ela vai ter que fazer aquilo, como é que você diz, visível, palpável, né? É isso mesmo. Concorda que depois que ela executou várias vezes esse caminho, ela já consegue lembrar disso? E quando a gente está falando de crianças do primeiro ano, sim, ela já consegue ter essa capacidade. Se a gente for falar de uma criança do infantil lá, de 2, 3 anos, ela consegue chegar até o quarto dela. Mas não se espera ainda que uma criança de 2, 3 anos saiba isso de cor, só pelo pensamento. Né? Não se espera ainda naquele momento. Mas uma criança de primeiro ano, sim, se espera pensando que ela já fez várias vezes aquele caminho, que ela já conseguiu executar aquelas ações várias vezes. Então, até a área cerebral dela, que trata da questão de... É o dia inteiro de aula com ela. Oi? Pois é, tipo, é muito mal planejado, sabe? Ninguém aguenta. O quê? Desculpe, não entendi. Das 8 até as 11h40, 8 até 9, 9 até 10, 10 até 11. O que aconteceu? Quase 4 horas de aula com a mesma professora. Eu? 3 horas e 40 minutos. O que tá rolando? Qual a reclamação, gente? Explica para mim direito. Oiê. A reclamação? Me digam qual que é o melhor, o que poderíamos fazer? Tem alguma discussão com relação aí à quantidade de aulas, isso? Ei, não me deixem no vácuo. Não? Ó, silêncio, me deixam sozinha aqui, parece que eu tô sozinha na sala. Hã? Gente, depois, microfone... Hã? Acho que o microfone dela tinha aberto sem querer. Entendi. Mas olha, se for uma reclamação com relação até ao formato que a gente está utilizando, vão dando dicas, né? Esse é o primeiro momento que a gente está fazendo de ao vivo, né? Que depois vai ser deixado gravado. Pelo menos da minha parte, eu sempre vou estar intercalando para não ficar tão cansativo de ficar o tempo inteiro ao vivo, que a gente sabe que é um formato que acaba cansando mais, né? Presencial é diferente. Então, a gente sempre, no nosso caso, vai estar mesclando entre uma atividade e outra, né? Tá um pouquinho online, depois faz atividade, lê um texto, entrega uma tarefinha, alguma coisa nesse sentido.
tá? Mas vocês vão dando sugestão também. Se já me conhece do ano passado, se sabe que podem dar sugestões, são sempre bem-vindas. Então, voltando aqui a pergunta... Oi, diga. Eu Diga, acho que Manu. assim, não, bom, eu pelo menos não tenho reclamação nenhuma, até porque a prof realmente está dando aula. A gente teve casos de ter, semana passada, de todo esse tempo, se a professora falou meia hora, foi muito. E eu acho que, assim, em sala a gente ia ter esse mesmo tempo. Então, se alguém está reclamando, eu acho que não tem do que reclamar, porque em sala ia ser a mesma coisa, né? Sim, Manu, então acho que foi importante você colocar, aqui está aparecendo que nós temos mais 10 minutos, não se preocupe que a gente consegue dar conta, tá? Então, assim, eu também estou fazendo um planejamento, e podem ver pelo planejamento que eu apresentei na primeira aula, está bem de acordo com o que a gente estaria preparando em sala. A única coisa que eu estou tomando cuidado é assim, para não ficar chato, que a gente sabe que se forçar muito com a quantidade de tempo ou de chat ou dessa transmissão, é diferente do presencial, né? Embora eu adore esse contato, eu estou vendo a carinha de vocês, eu estou vendo a participação, a gente sabe que a gente está num ambiente tecnológico um pouco diferente. Então, eu sei que eu tenho que preparar o material, dar um suporte para vocês com uma aula expositiva dialogada. Eu também estou me adaptando nesse formato para ver como que seria o ideal, né? E também, claro, da mesma forma que a gente estaria fazendo atividades práticas em sala, a gente também vai estar fazendo atividades práticas aqui. Pelo menos eu não vejo, até o momento, eu não estou percebendo algo do tipo, vai atrapalhar a nossa disciplina, a gente vai deixar de ter um aprendizado bacana por conta de estar nesse formato de ambiente. Eu acho que a gente vai conseguir chegar, talvez até melhor, porque olha quantas outras ferramentas que a gente está aprendendo e que não estaria fazendo num formato tete-a-tete do presencial, né? Mas é um processo de aprendizagem, né? Então, vocês fiquem sempre à disposição, se quiser, né, fazer outros comentários. Não, e olha a ideia aqui, né? A gente pode conversar, interagir de vídeo, de voz, de perguntas, né? A gente consegue ter vários formatos aqui que a gente consegue estar participando. Eu acho que isso é bem válido. Tá bom? Obrigada pelos feedbacks e vão comentando. E eu acho que mesmo não só comigo, mas com os outros professores, né? Vocês também já vão medindo a ideia. A gente sabe que se for dar só leitura e uma quantidade muito grande acaba ficando chato também, né? Porque a gente não tem esse hábito, a gente deveria ter, mas não tem. Então, a gente está tentando fazer uma mescla aí para que, sim, e totalmente dentro do planejamento, para que não tenha prejuízos nesse sentido. A gente só está se adaptando a um modelo diferente. Ok? Então, o Davi, da Virgínia, né, que na verdade ela fez uma pergunta, meio que ela respondeu, e é verdade o que a Virgínia comentou, né? Sempre de início, são as crianças realizando atividades de localização desde a parte prática, né? Desde estar se relacionando, estar andando, sair da sala de aula, onde ela está tendo aula, e ir até o banheiro. Que processo ela tem que realizar? Quantos passos, mais ou menos, ela dá? Essa ideia já que vai linkar lá com a ideia de medidas e grandezas, de ver quantos passos ela vai estar dando, excelente. Né? Já estou linkando com outra unidade temática. Né? A Manu colocou, né, nessa ideia da sala de aula, eu acho que seria bem interessante fazer Isso mesmo, ótimo, Manu. Então, falando da ideia primeiro, excelente, tá? A ideia primeiro da sala de aula real, sala de aula na cartolina ou na maquete, melhor ainda com uma ideia de maquete, né? E daí construir, trazer pecinhas de sucata para poder fazer a construção, excelente. Melhor ainda do que eu falei com a ideia da cartolina. Se consegue fazer isso com uma caixa de sapato, né? Uma caixa e está reproduzindo isso em formato de maquete, excelente. Ótima ideia da Manu. A Marina coloca as atividades desplugadas são o princípio da programação fora do computador. Entendi. Geralmente monta uma malha no chão. Perfeito, exatamente. Essas atividades são bastante... E eu até quando você falou desplugadas, eu pensei, será que a Mari está querendo usar o princípio da parte de robótica, tudo? Excelente, é isso mesmo. Geralmente monta uma malha no chão com um caminho para ser traçado, uma criança fica no comando que vai estar guiando a outra, frente, trás, exatamente. Essas atividades desplugadas, quando a gente está usando a ideia de programação, isso porque a programação, quando a gente está usando
no computador, a gente vai estar falando uma sequência de fatos, né? É uma sequência de, ó, vou estar usando tantos passos para se chegar a um determinado local. Quando eu estou usando o princípio de computação, eu preciso desse passo a passo, que é o mesmo passo a passo que vocês estão citando aqui, ó, frente, lado, direita, esquerda, perfeito, Marina, exatamente isso. É engraçado que quando fala do termo tecnologia robótica, está se pensando na ideia de computador, né? Não, isso daqui que você colocou tem tudo a ver com atividades de tecnologia, de robótica, porque eu estou falando de uma sequência que depois eu vou estar programando no computador. Perfeitíssimo. A Vi dizendo entendeu, obrigada. Eu que agradeço, Vi, pela sua super participação. Não entendi também, Nath, eu estou achando ótimo, estou achando ótimo, estou achando ótimo, estava prof, está ótimo para reclamar, sempre vai ter alguém, não acho que esteja ruim, prof, está ótimo. Claro, a gente é difícil de agradar todo mundo mesmo, prof, mandei exemplo de atividades desplugadas lá no fórum, de sequências, para você visualizar melhor. Ah, beleza, Mari, depois eu já lembro quais são, estou gostando. Ah, obrigada, gente, pelos feedbacks. Professor, usar Legos, perfeito, Nath, a ideia de Legos, ótimo, de Legos maiores para recriar, olha que legal, gente, isso daqui já vai ser usado para a atividade que vocês vão estar fazendo dessa aula aqui, deixa eu mostrar depois. Gostei muito da abordagem da sala, pois a retomada do conteúdo que foi lido anteriormente, o mesmo é ainda mais internalizado, perfeito, está ótimo, prof, perfeito. Nath, teve um momento que você falou, não entendi também, esse não entendi, entendeu já ou ainda ficou alguma dúvida? Teve um momento aqui que foi lá atrás que você falou que não tinha entendido, só me diga se essa quantidade infinita que eu falei aqui ajudou ou não ajudou. Já deu tudo certo? Beleza, que a gente vai falando, né? Prof, existe uma atividade onde você venda a criança... Olha que beleza! E posiciona almofadas no chão. Ao tocar na cabeça dela, significa um passo. Ao tocar no... Espetacular! Manu, você já vai estar fazendo uma atividade que eu vou pedir, tá? Excelente! Gente, olha que bacana isso dos sentidos. Isso que a Manu colocou. Olha o nível de associação que a criança teria. Ela teria que fazer associações com relação aos sentidos, né? Opa, vendada, eu não estou vendo. Mas se tocar na cabeça, eu vou andar um passo, por exemplo, como ela colocou, para frente. Se tocar no ombro direito, quer dizer que vai ser andado um passo para a direita. No ombro esquerdo, um passo para a esquerda. Excelente a ideia de associação. Muito bom, Manu. Porque também está associando localização com os sentidos, né? Eu vou ter que prestar atenção no toque, eu vou ter que perceber que o toque, o que quer dizer, se é para frente, se é para trás. Muito bom. Que demais essa atividade. Essa aqui, né, Lari, que a Manu comentou, adorei também. Excelente. Lógico que seria para 6, 7 anos. Perfeito, perfeito. O primeiro ano poderia ser usado tranquilo. A gente acaba subestimando as crianças, né? Porque eu acho que elas dariam conta disso, sim. E até pensando em atividades desse jeito, como você falou, e outro que não, uma criança que não poderia falar. Uma não está enxergando, a outra não pode estar falando. Sabe uma atividade em equipe, assim? Que cada uma está sem um dos sentidos? Olha que coisa bacana para ser pensada. Ai, gente, que coisa linda a aula ter com vocês aqui. Meu Deus, eu tenho um pouco mais de 1 minuto. Deixa eu mostrar outros slides que eu coloquei aqui, e daí mostrar qual que é o propósito. Eu vou ter que criar mais uma sala. Vocês vão me perdoar, eu sei que não estava dentro do combinado, mas como eu quero explicar a atividade prática, assim que acabar essa daqui, eu vou criar mais um link lá no Zoom. Vou tentar usar esse mesmo, inclusive, para deixar mais 40 minutinhos programado. A gente não vai estar usando os 40 minutos, mas é mais para explicar daí o propósito da atividade. Tudo bem? Sim. Tudo, que daí a gente continua dando, vai acabar, mas daí eu crio de novo e a gente continua. Esse outro exemplo que eu coloquei aqui no slide, que tem a casinha e o carro, também tem a ver com o posicionamento, né, de linhas e das colunas. Também esse daqui
mais para frente, depois que a criança já fez várias atividades relacionadas à parte concreta, lembrando que vocês falaram da maquete, lembrando um exemplo agora que a Manu falou, de vendado, mão na cabeça significa para frente, mão, né, no ombro esquerdo, para o lado esquerdo. Também são atividades aqui no papel, que também são desenvolvidas para frente, depois de toda essa parte de vivências práticas, né? 10h40. Vai acabar 3, 2, 1. Olha esses 2 exemplos que eu peguei da Prova Brasil. Não quer dizer que é para o primeiro ano, tá? Nem para o segundo, já são ideias um pouquinho mais para frente. Aqui